Então, pessoal, boa tarde aqui mais uma vez. A gente vai começar a nossa aula aqui da coordenação e a gente entender essa questão da coordenação. Só um instante, pessoal, recebi um documento aqui que... Ô, Hermínio, eu já preenchi esse formulário aí. Eu estou dando uma aula agora e depois eu te respondo com calma, tá bom? Então, a gente vai ver de que forma essas ligações químicas estão ligadas à coordenação, mas muito mais fundamental do que isso, a gente vai compreender. É bom perguntar, vocês estão vendo os slides já, né? Que às vezes eu dou uma confundida aqui com essa compartimentação de tela. Está aparecendo? Estamos sim. Ok, obrigado, Marco. Então, a gente vai ver, pessoal, de que forma essa estrutura química coordena, ou seja, como os átomos estão coordenados dentro da estrutura cristalina. Ah, professor, mas por que isso é importante? Quando a gente entende as ligações químicas e de que forma a estrutura química ela existe buscando uma eletroneutralidade. É claro que pode ter uma carga ali solta, que às vezes faz com que um composto químico seja um pouco mais reativo do que o outro, mas, no geral, a gente tem que buscar eletroneutralidade. Isso é buscado quando a gente coloca os íons de forma que eles vão atingir essa eletroneutralidade. Só que esse tipo de organização, a nível de estrutura cristalina, ela vai nos auxiliar a explicar diversas propriedades físicas e, consequentemente, química dos minerais. Por exemplo, a gente consegue entender a questão da dureza, da densidade ou peso específico. A gente consegue compreender algumas questões do brilho, né, o brilho metálico, não metálico, mas principalmente a densidade e até a própria densidade ótica, mas é um conceito para mineralogia ótica, tá? Mas, fundamentalmente, a gente vai explicar as propriedades relacionadas ao peso específico, relativo e tudo mais. Bom, quando a gente entende o conceito de coordenar, coordenar é como o ânion e o cátion estão sendo organizados dentro da estrutura cristalina. E para isso a gente precisa entender que os materiais eles se organizam de formas diferentes, porque eles apresentam ligações diferentes. E essas ligações diferentes apresentam eletropositividades e eletronegatividades diferentes. E nem sempre uma ligação ela é 100% iônica ou 100% covalente. Às vezes ela pode ser 100% ponte de hidrogênio, 100% ou parcialmente Van der Waals, mas as covalentes e as iônicas, elas são preferencialmente iônicas ou preferencialmente covalentes, mas elas são ligações que são parcialmente iônicas e parcialmente covalentes. E para isso, a gente precisa entender que o tipo de organização na iônica ela vai ser muito mais estruturada do que na covalente. Por quê? Porque nas ligações iônicas nós temos que o empacotamento é baseado no raio iônico. É o ânion que coordena o cátion. Por que isso? Porque os ânions são raios maiores do que os cátions. Né? Tá certo ou tá errado isso, pessoal? Quem é maior? É o raio aniônico ou catiônico? Alô, Terra? Então, a gente lembrar que o cátion, né, ele apresenta Pessoal, vamos interagir aí. O cátion, ele tem uma carga positiva em relação ao ânion, é porque ele tem um elétron a mais ou um elétron a menos? A menos. A menos. Então, se ele tem a menos, é porque ele está positivo. Então, se ele tem um elétron a menos, é porque o tipo de interação elétron-elétron é menor. Então, o raio vai ser maior ou menor?
Aí vai ser maior. Bom, a gente vai chegar lá. Quando a gente tem esse tipo de estrutura cristalina, a gente precisa entender qual é o comportamento da ligação, se é uma ligação iônica ou covalente. Por quê? Quando a ligação é iônica, essa distribuição dos raios dentro é muito mais ordenada do que nas ligações covalentes. Porque na ligação covalente, bem quente aqui. Na ligação covalente, as ligações são direcionais. Esse tipo de ligação direcional faz com que haja uma diferença do empacotamento, né? Porque a gente vai gerar uma angulação entre as estruturas. H2O tem um ângulo de, eu acho que é 109 graus, e por aí vai. Bom, esse videozinho que eu botei aqui para vocês tem uma explicação bem legal sobre empacotamento e coordenação. Por que eu falo o termo empacotamento? Porque para empacotar, a gente tem que partir do princípio que a gente está considerando os íons como esferas. A gente sabe que, de fato, eles não são esferas. Mas a gente tem que partir para essa consideração, porque o fator de empacotamento é a razão do volume entre a célula unitária e o átomo. Então, a gente precisa considerar o tamanho do raio iônico em angstrom para a gente calcular esse volume. Eu vou mostrar para vocês sobre essa questão. Então, o empacotamento é a capacidade que eu tenho de empacotar os átomos dentro daquela célula unitária específica. Célula unitária do sistema cúbico, do sistema trigonal, tetragonal, ortorrômbico, monoclínico, triclínico, ok? Isso é empacotar os átomos. Coordenar é como o ânion coordena o cátion. Como o íon de maior raio iônico coordena o de menor raio iônico. Porque o de maior raio iônico, a nível de representação, e é verdade isso, ele fica no centro. E ele que vai coordenar os demais. É uma questão de ajuste, tá? De um ajuste de simetria. Aqui a gente tem um mapa geral sobre os tamanhos dos raios iônicos, os catiônicos e os aniônicos, em geral, o tamanho médio. Claro que ele vai ter diferença se ele é positivo ou se ele é negativo, se ele é cátion ou se ele é ânion. Né? Se ele é ânion, é porque a carga dele é negativa, ou seja, ele tem um elétron a mais, então a ligação do núcleo com essa eletrosfera fica mais forte. Aí você diminui o raio do ânion, enquanto o cátion, a ideia é o oposto. Essa daqui é uma figura para a gente ver a diferença do cátion e do ânion. Aqui em cima nós temos a relação do ânion embaixo do cátion. O raio, às vezes, para o mesmo tipo de elemento, quando ele é possível ter ganhos ou perdas de elétrons, seja naturalmente, ou seja na forma de uma excitação externa dessa eletrosfera, né, seja forçado, a gente vai ver que existem variações, e que, às vezes, o mesmo tipo de átomo, ele vai permitir coordenações diferentes. O que é esse conceito que a gente está falando? Não são todos os tamanhos que formam estruturas estáveis. Elas podem existir? Podem, mas por um período de tempo muito curto, quando a diferença do ânion e do cátion não apresenta um limite de estabilidade definido. Tá? Esse limite é dado quando eles têm as suas superfícies ou as suas eletrosferas de alguma forma apresentando um contato, definido como uma ligação química, iônica, covalente, pontes de hidrogênio, Van der Waals, de polo, forças de London, ele precisa ter um contato para ver uma estabilidade. Quando não há esse contato, tá? essa eletrosfera não apresenta um tipo de relação de estabilidade para formar ligações químicas, a gente não consegue manter essa estrutura e ela não é estável. Para que isso ocorra, a gente precisa ter essa relação
entre o cátion e o ânion. Ah, mas se é o ânion que coordena o cátion, por que que a gente não faz o inverso? Porque essa representação do menor para o maior faz com que a gente vai ter um valor menor que 1. Então, para facilitar essa razão, a gente faz o inverso. Então, a gente faz que a relação entre o cátion e o ânion vai me dar o que a gente define como um fator de empacotamento. O que que isso está falando para a gente? Vamos traduzir essa questão para vocês. Quando eu pego o tamanho do cátion e divido pelo tamanho do ânion, tá? Faço uma relação entre elas, eu vou ter um valor. Deixa eu só pular aqui. Esse valor que vocês estão vendo aqui, olha, cátion, ânion, razão do raio entre o cátion e o ânion, vai dar um valor que é conhecido pela química, que vai apresentar um certo tipo de coordenação geométrica. Ou seja, vai apresentar um certo tipo de coordenação. Quando essa relação ela é muito pequena, entre o cátion e o ânion, a gente consegue fazer um certo tipo de coordenação. Por exemplo, o H2O, nesse caso aqui. Se a gente pegar naquela tabela, não, essa tabela não tem os tamanhos dos raios, mas tem uma tabela que tem, eu não coloquei ela aqui para vocês. E a gente faz essa continha, divide o cátion pelo ânion, a gente vai observar que essa relação ela é menor que 0,155. Então, vai dar um tipo de coordenação desse tipo. Isso daqui é apenas para vocês observarem que, dependendo da relação de coordenação, da relação entre o cátion e o ânion, nós vamos ter sistematicamente estruturas químicas que apresentam este tipo de coordenação, este tipo de geometria, tá? Não tem que decorar nada, só tem que entender que existem essas separações pela relação entre o cátion e o ânion. E é óbvio, porque se eu tenho um cátion ou um ânion muito pequeno, eu não vou conseguir coordenar muita coisa em relação a esse entorno. Porque a superfície de contato dele vai ser muito pequena. Eu não consigo botar mais outros átomos aqui em cima, vocês estão vendo meu mouse mexendo aqui, porque ele não vai ter superfície de contato para gerar esta estabilidade que eu falei aqui para vocês antes. Agora, quando eu vou aumentando a relação do meu cátion em relação ao meu ânion, aqui ele botou o inverso, mas na verdade a ideia é que é o ânion que coordena o cátion, mas tudo bem. Mas na verdade é isso, é o ânion que coordena o cátion, mas é ele que vai definir, como ele é um íon de menor tamanho, ele vai estar nos espaços que aqui a gente chama de interstícios. Esses interstícios vão ser ocupados pelo íon de menor tamanho, tá? Quando ele é o cátion muito pequeno, e vai apresentar esta razão, cátion e ânion muito pequeno, eu não consigo, novamente, coordenar muita coisa. A minha superfície de contato vai ser muito pequena. Quando eu vou aumentando essa relação, quando ela vai ficando próxima de 1, ou seja, o raio do cátion ele é próximo do raio do ânion, eu consigo ter mais superfícies de contato e consigo coordenar mais ânions em relação àquele cátion. Bom, o que eu tenho dentro de uma estrutura? Esse conceito, ele vem muito da cristalografia, que nós temos, o sistema que nós temos aqui é um sistema cúbico, o sistema cristalino é cúbico, mas o tipo de coordenação vai depender, entendam esse conceito, o sistema cristalino é cúbico, mas a coordenação vai depender dos átomos que participam desse sistema cúbico. Por exemplo, o NaCl. O NaCl, o cloreto de sódio, né, a halita, ele apresenta átomos que têm raio iônico muito grande. Então, o tipo de coordenação deles são coordenações do tipo grande. Se eu não me engano, eu deveria ter colocado para vocês fazerem isso, o NaCl, ele permite
a partir da relação entre o cátion e o ânion, vai dar um valor 0,8 alguma coisa. Então, ou seja, eles são íons grandes que conseguem fazer uma coordenação do tipo octaédrica. Então, apesar do sistema cristalino ser cúbico, mas o tipo de coordenação que a alita faz é a coordenação octaédrica, ou seja, os espaços que existem dentro do sistema cúbico estão coordenados em um sistema octaédrico. Entenderam essa diferença? Tá? Isso daí é algo que o pessoal fala, ué, mas o sistema qual é? O sistema é cúbico, mas a coordenação dos átomos é octaédrica. E aí a gente começa a entender por que se formam as redes cristalinas. Foi uma pergunta que alguém está fazendo, pode abrir o microfone, porque eu não consigo ver com a minha tela, tá? Minha tela só está apresentando. Quando eu faço esse tipo de coordenação, se vocês olharem nessa figura aqui embaixo, vocês estão vendo aqui dentro existe esse octaedro. Esses vértices dele vai coordenar com outros vértices octaédricos, porque é uma cadeia, é um ligando ao outro, tá? E aí a gente vai formando essa rede cristalina, esse tipo de coordenação. Além de ter essa questão das coordenações dos átomos, que vão formando cadeias contínuas, nós temos que os átomos da célula unitária estão sempre compartilhados com outros átomos da lateral, né? Aqui em cima nós vamos ter outro cubo, aqui ao lado outro cubo, e a gente vai formando uma sequência de cubos que vão sempre compartilhando um átomo com o outro lado. E assim a gente vai tendo essa posição do empacotamento. O que é empacotar? Olha essa figura aqui, mais à direita. No empacotar, a gente está vendo que a gente fez uma camada inteira de átomos A, encaixou o máximo possível um com o outro. Ok? Então, agora a gente vai ver que existem espaços ainda que podem ser preenchidos. Esses espaços preenchidos são os interstícios, que a gente vai botar uma camada de átomos B. E aí a gente vai ver que ainda existem espaços aqui em B. Então, a gente vai fazer uma camada C. Vai chegar um ponto que, para aquele sistema cristalino, por exemplo, aqui para o cubo, eu vou atingir um limite máximo de empacotamento. Tá? Esse empacotamento atinge o valor máximo, que o valor máximo é 0,86. É um valor numérico, vocês não precisam entrar nesse detalhe, mas existe um máximo estável na estrutura. Como é que sabem isso? Os cientistas que estudam a estabilidade da estrutura. Quando uma estrutura cristalina atinge um certo valor, 0,86, se eu não me engano, é esse valor, ou 0,92, é algo, não chega a ser 1, ele não consegue mais empacotar, porque a estrutura está muito mais coordenada, no caso das ligações iônicas. Porque se a gente está trabalhando com as ligações covalentes, a gente já viu lá no começo da aula que essa coordenação é menor. Vamos fazer um exemplo prático aqui. O que me define de eu ter uma coordenação de poucos átomos ou uma coordenação, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Se eu não me engano, a pirita, que é sistema cúbico, ela faz uma coordenação também octaédrica. Qual é a diferença de uma coordenação do tipo 2, tipo H2O? H2O, vamos pensar a questão do gelo, que o gelo é mineral, a água não. E a pirita, que é um mineral metálico. É claro que a gente está trabalhando com elementos químicos diferentes, mas se a gente reparar, a pirita ela permite uma coordenação de muito mais átomos de ferro e de enxofre do que a água, do que o gelo. O gelo faz uma coordenação de uma molécula H2O, uma molécula de oxigênio para duas de água, até eu parei para pensar, para não falar besteira. Já a pirita permite uma ligação múltipla
do ferro com diversos moléculas de enxofre. Tá? Então, a gente vai ter uma relação que a gente vai aumentar a densidade desse mineral, porque a sua coordenação do cátion e do ânion é muito mais alta. Vocês estão me acompanhando nesse ponto? A coordenação, ela é muito mais do que um número. Ela vai nos dar vários vestígios de como as propriedades físicas estão respondendo. Um exemplo prático disso é quando a gente analisa aqui uma coordenação baixa, no caso do gelo, e aqui uma coordenação mais alta, no caso de alguns elementos, como a fluorita, coordenação do tipo 6, aqui a perita, coordenação do tipo 8, e por aí vai. Mas isso não é sempre absoluto, ok? Porque nós temos também a alita, que faz coordenação octaédrica, mas a densidade da alita é muito menor do que a densidade da perita. Isso também tem a ver com o tipo de elemento químico ou iônico que nós estamos utilizando naquela substância, ok? Bom, então a gente viu que organizando os átomos dentro de um sistema cristalino, ele vai apresentar um limite chamado limite de empacotar os átomos dentro daquela estrutura. E aí a gente chama isso de fator de empacotamento. O que é o fator de empacotamento? É o número de átomos que nós temos dentro de um sistema, vezes o volume de átomos, e para isso a gente precisa considerar a esfera, 4/3 de Pierre ao cubo, para calcular o volume da esfera, dividido pelo volume da célula unitária. Tudo isso são parâmetros que a gente vai pegando na literatura. Então, assim, eu só queria mostrar para vocês que o fator de empacotamento, ele vai nos dizer muito sobre a densidade de um mineral, porque ele tem a ver com uma questão mesmo volumétrica, uma questão do número de átomos que eu estou utilizando naquela estrutura. O volume do átomo vai depender, consequentemente, do seu tamanho e do seu tipo de átomo. É um mineral, é um elemento metálico, não metálico, é um halogênio, é alcalino terroso. Então, o tipo de átomo, de íon que nós vamos utilizar dentro da estrutura do sistema vai nos dizer esse fator de empacotamento. Vocês não precisam se preocupar com essa questão da fórmula, apenas entender o porquê que o quanto mais empacotado é o tipo de estrutura, maior é a densidade, porque há uma ligação direta deste fator de empacotamento com o tipo de átomo e de íons utilizados. Ok, pessoal? Bom, essa figurinha nós já vimos que existe uma relação entre o raio do cátion e do ânion. O ânion tem um raio maior e o cátion menor. Então, a gente diz que é o ânion que coordena o cátion, tá? Mas aí a gente, na relação, a gente faz o inverso para que tenhamos um valor menor do que 1. O que interfere nesse sistema cristalino para que ele seja um sistema cristalino de fato? Para ser um sistema cristalino, a gente já parte do princípio de que ele é um sistema estável, tá? Então, a gente vai falar do exemplo aqui dos sólidos. Eu botei iônicos por causa do efeito da carga, mas, na verdade, eles podem ser sólidos também covalentes, ou que o caráter seja mais covalente do que iônico. Nós temos que o primeiro assunto a ser tratado é que dentro daquela fórmula química do mineral, a gente vai ver que aquele balanço químico que existe, ou o balanço estequiométrico, é feito para atingir a eletroneutralidade. Tá? Se nós tivermos sistemas cristalinos ou tentar formar soluções cristalinas que tenham uma eletroneutralidade mais abalada, se for uma pergunta, podem ligar o microfone, pessoal. Se nós tivermos um efeito
pouco estável, aquela solução, por qualquer coisa, vai se desestabilizar. Então, aqui nós temos que definir esse conceito de que sistema cristalino é algo preponderantemente estável, tá? Então, nós temos que outras coisas que interferem nesse tipo de sistema é a relação do raio do cátion e do ânion, que eu já falei para vocês lá um pouquinho atrás, que a razão entre o raio do cátion e o raio do ânion vai dizer como é que o cátion e o ânion estão se coordenando. Então, para facilitar o nosso entendimento, vamos dizer que a coordenação é de um para o outro e vice-versa. O cátion coordena o ânion e o ânion coordena o cátion. Mas a gente sabe que é o ânion que ele fica na parte central que coordena o cátion. Bom, além disso, a gente precisa ter um balanço de carga. Tá? Então, a carga ela é muito importante para ter. E aí a gente volta a todos aqueles conceitos de que existem elementos químicos que são mais reativos do que os outros, que para formar um tipo de ligação, a gente precisa ter que as ligações com uma eletronegatividade muito alta é porque o caráter é mais iônico do que covalente. A gente volta a esse conceito todo químico, e é isso que essa tabelinha está mostrando aqui para a gente. Tá? Então, quando a gente tem uma ligação que o caráter iônico é muito maior do que o caráter covalente, a gente está dizendo que a nossa estrutura vai apresentar um empacotamento químico muito maior do que outros. Se a gente olhar alguns compostos que têm um empacotamento atômico muito maior e for calcular, por exemplo, a densidade, a gente vai ver que a densidade desses compostos são maiores, geralmente vão apresentar elementos químicos mais pesados, que são, consequentemente, vão formar brilhos mais metálicos, pontos de fusão e ebulição mais altos, porque as ligações são mais fortes, tá? Dependendo do tipo da ligação envolvida. Então, a gente começa a trazer uma infinidade de conceitos químicos para tentar explicar esse ponto, além de simplesmente ficar fazendo os testes de dureza. Mas assim, tá, não, a pirita é mais densa do que o gelo, a densidade dela é maior, o peso específico é maior. Mas por quê? Explica quimicamente isso. E aí vocês vão ter ideia, aí vão olhar lá na literatura, vão ver que um tem uma coordenação trigonal, a outra tem uma coordenação octaédrica, que os elementos químicos que estão participando dessa estrutura são elementos químicos que apresentam raios iônicos diferentes, e aí vocês começam a buscar uma infinidade de respostas para explicar aquela propriedade física que vocês estão observando, tá? Eu sei que essa aula de coordenação ela é uma aula um pouquinho mais robusta, mas ela mostra para a gente conceitos, né? Claro que existem diversos cálculos que a gente pode fazer para determinar alguns pontos, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é apenas mostrar como é que esses elementos, esses íons, estão articulados dentro de um sistema cristalino. Tá? Esse é o ponto-chave para a nossa aula de hoje. E aí as pessoas começam a criar umas tabelinhas, né? Dizendo, não, é muito comum que quando a relação entre o cátion e o ânion seja menor que 0,155, que o tipo de coordenação seja linear. É o que acontece com o H2O. Mas ali é a molécula de água, tá? E aí depois vamos tendo outros tipos de coisa. Esse tipo de coordenação aqui em cima, do tipo 12, é uma coordenação que ela não é muito comum, mas ela existe. Por exemplo, o diamante, ok? E aí a gente começa a ver, olha que curioso. Nós temos aqui embaixo o gelo e lá em cima o diamante. Qual é a relação da coordenação do raio iônico, do raio, no caso aqui o diamante é só carbono, então o raio é 1, por isso que o tipo de coordenação dele é muito alta, é o empacotamento mais alto que existe, e aí a gente começa a ver, é o elemento que apresenta maior dureza, né? Outras propriedades como brilho, e aí a gente começa a buscar diversas outras conceituações das propriedades físicas baseado nisso. Eu acho que assim ficou um pouquinho mais claro quando a gente bota
dentro essas comparações para perceber o que a coordenação e a razão do raio vai nos dar de resposta a nível de propriedades físico-químicas. E assim a gente vai aumentando a tabela cada vez mais. Vocês vão encontrar uma infinidade de tabelas para mostrar como é que esses elementos químicos eles vão variando em diversos tipos de coordenação, tá? Então, a gente não precisa decorar nada disso, porque já existem tabelas prontas para a gente ir lá dar uma conferida. Também já colocaram quais são os principais elementos que fazem alguns tipos de coordenação. Eu vou mostrar para vocês um tipo de coordenação, que é o exercício da aula de hoje, para vocês perceberem de forma mais prática essa teoria toda aí, para desmistificar um pouquinho. Existem diversos tipos de distribuição. Dentro do sistema cúbico, nós temos 3 tipos. Nós temos o sistema cúbico simples, o sistema cúbico de corpo centrado e o sistema cúbico de face centrado. O que é isso? Isso nos diz que são os 3 tipos de retículos de Bravais que existem para o sistema cúbico. Eu acho que, não sei se o Lucas mostrou para vocês, ou eu mostrei em alguma aula sobre os retículos de Bravais, que, na verdade, os retículos de Bravais, eu vou mostrar aqui para vocês agora, eles apresentam retículos de Bravais. Eles representam as possibilidades estáveis de cada sistema cristalino. E elas são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Vou contar do que falar besteira. Bom, o sistema cúbico, esses que vocês estão vendo aqui, ele apresenta 3 tipos de coordenações possíveis estáveis, que é o sistema cúbico simples, ou seja, os átomos estão apenas coordenando nos vértices. Nós temos o sistema cúbico de corpo centrado, que existe um átomo no centro do cubo, e nós temos o sistema cúbico de face centrada, ou seja, os átomos, além de estarem nos vértices, eles estão nas faces do cubo. Todos esses 3 tipos de sistema cúbico são possíveis, porque eles são estáveis. E aí o Bravais foi o carinha que lá em 1800 e bolinha descobriu isso. E aí criou os 14 retículos cristalinos, ou as 14 redes de Bravais. Ok? Eu acho que fica mais fácil dessa forma. Fiz besteira, claro. Nunca sei como eu volto para aquele slide que eu estava vendo. Bom, mas tudo bem. Bom, dito isso, é mais ou menos isso aqui. Olha. Eu vou pegar para vocês aqui o sistema cúbico simples. O sistema cúbico simples é aquele que nós temos os átomos compartilhando apenas o vértice do sistema cúbico. Mas se vocês repararem, olha o que acontece. Ele é o sistema cúbico porque a gente não entrou nesses conceitos cristalográficos, mas ele apresenta os ângulos interplanares são todos iguais a 90, e os tamanhos dos eixos cristalográficos A, B e C são iguais. Ok. Bom, por que é um sistema cúbico simples? Já vimos que é porque os átomos estão apenas no vértice. Só que esse tipo de sistema cúbico, vocês podem ver que os átomos precisam ser grandes o suficiente para que eles estejam em contato e não gerem aquele espaço intersticial que a gente definiu, que é do inglês chamado de void, para que ele continue empacotando em outras posições, ou seja, ele está tão juntinho que não gera espaço para continuar empilhando. É isso que ele está dizendo aqui para vocês. Ele mostra que os átomos estão em tamanho suficientemente bons para que eles não se encostem. Bom, agora, para entender como eles estão empacotados, a gente sabe que temos o volume do átomo, que é uma esfera. Sabemos
a quantidade de átomos. Aí que tem o macetinho. Vocês estão vendo nessa figura aqui de cima que o sistema cúbico ele vai formando redes. Então, as redes vão crescendo aqui para o lado, aqui na frente, do lado, em cima, e tudo vai. Só que este átomo do vértice, ele não está totalmente neste sistema, neste cubo. Ele não está totalmente participando deste cubo. Ele está sendo compartilhado com o cubo que entra aqui do lado, com o cubo que vem aqui em cima, com o cubo que vem lá do outro lado. Ele está compartilhando de diversas formas. Efetivamente, nesse sistema cúbico, é como nessa figurinha aqui, olha. Nós temos 1/8 de cada átomo participando deste cubo. Então, 1/8 de cada lado, nós vamos ter apenas, efetivamente, um átomo participando na estrutura desse sistema cristalino. E aí, sabendo disso, a gente consegue calcular o volume ou o fator de empacotamento. De que forma? A gente precisa entender que no sistema cúbico simples, nós precisamos de um conceito chamado parâmetro da rede cristalina, que é esse daqui, pessoal, olha, o volume da célula unitária ou parâmetro da rede cristalina. Isso daqui eu estou apenas mostrando para vocês, não precisam se estressar com essa calculeira. Quando a gente vê que os átomos estão todos tocados aqui dentro, é que para calcular o volume, é que o A, né, a área, quer dizer, esse lado é igual a 2 R's, né, porque são 2 raios que estão ligando dessa esfera. Nós temos um raio de um mais o raio da outra. Então, esse parâmetro da célula unitária é 2A, é 2R. É o raio de um mais o raio do outro. E aí, quando eu calculo assim, olha, qual é o fator de empacotamento para o sistema cúbico simples? A gente tem que calcular esse fator de empacotamento aqui. É o número de átomos. Qual é o número de átomos? É 1. Qual é o volume dos átomos? É 4/3 de πr ao cubo. E qual é o volume da célula unitária? É o volume do cubo. É A ao cubo, que é 2R ao cubo. Esse valor de 2R ao cubo, se vocês calcularem esse valor aí rapidinho, vocês vão ver que nós temos o número de átomos. A gente tem um átomo, vezes o volume desse átomo, que é 4/3 de πr ao cubo, dividido pelo volume da célula unitária. O volume do cubo é A ao cubo. Só que o A, ele é igual a 2R's. Então, 2R ao cubo é 8R ao cubo. R com R corta. 8/3 vezes 1/8 vezes π. 1, 2, 3. Que vai dar um valor de 0,52. Independente desse cálculo todo, 3,14 dividido por 6, isso aí, 0,52. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que para esse sistema cúbico simples, onde eu só tenho os átomos coordenando nesse vértice, nós não conseguimos empacotar muita coisa. Tá? O empacotamento não é muito alto. À medida que a gente vai mudando a relação dos tamanhos entre o raio do cátion e o raio do ânion, eu consigo empacotar muito mais. Eu consigo, por exemplo, fazer com que eu distribua de forma melhor essa estabilidade química, né? Quando essa relação de raio vai ficando mais próxima de 1, eu consigo aumentar a quantidade de átomos que estão tocando um com o outro. E aí eu consigo aumentar a minha coordenação.
e, consequentemente, aumentando a minha coordenação, e para isso eu preciso cada vez mais ter átomos de raio iônico ou catiônico maior, eu vou começar a pegar esses elementos de maior peso atômico, o bário, estrôncio, rubídio, o chumbo, titânio, zinco, cádmio, e aí eu começo a ter aqueles minerais que vão, consequentemente, apresentar os brilhos mais metálicos, a cor é mais escura, geralmente eles são opacos, não são translúcidos, com exceção da barita, ok? A ideia, pessoal, é mostrar. Eu sei que eu falei muito sobre essa questão dos cálculos e tudo mais, mas é para que vocês consigam perceber que existe muito mais do que uma simples visualização atômica dentro da estrutura. Existe toda a ciência da física, da química e da matemática por trás para tentar explicar isso. O que interessa para a gente é entender que há uma relação do tipo de íon envolvido na estrutura. E que, professor, por que não existe um mineral, sei lá, um exemplo, platinato de chumbo? Porque não consegue formar uma estabilidade. Esse foi um exemplo aleatório, tá? A gente não consegue formar uma estabilidade entre esses dois elementos químicos. A gente não consegue fazer com que eles apresentem uma estabilidade dessas ligações. A gente precisa ter uma relação entre os raios do cátion e do ânion para gerar esta estabilidade. E esta estabilidade vai ser convertida no tipo de coordenação entre o raio do ânion e o raio do cátion. E esta coordenação vai formar estruturas conhecidas como coordenações geométricas, que pode ser de 2, 3, 4, 6, 8, inclusive 12. E a gente viu também que, dependendo do tipo desta coordenação, a gente consegue associar os tipos de propriedades físicas observadas com esses parâmetros. Então, nessa aula de hoje, pessoal, a gente incorpora mais um conceito mais puramente químico, claro, tem a física e a matemática por trás, para tentar explicar um pouquinho mais os conceitos de propriedade física para isso. É claro que, além do sistema cúbico simples, eu botei algumas fotos para vocês verem aqui, existem outros sistemas. Nós temos aqui, olha, o sistema cúbico de corpo centrado. Aqui fica melhor, né? A gente tem 1/8 em cada lado, mais um átomo inteiro no centro. Então, nós temos naquele fator de empacotamento, nós temos 2 átomos vezes o volume de átomo, que é 2 vezes 4/3 de πr ao cubo. Só que o parâmetro da célula unitária é diferente, porque o raio não se toca, então a gente tem que fazer a diagonal do cubo, aí já entra outro conceito matemático, que é a R3, né? Diagonal são 3R3, aí começam outras coisas. E aí o cubo de face centrada é outro cálculo. A gente tem que usar Pitágoras para calcular o parâmetro da rede. Então, por isso que eu não botei esses outros exemplos para a gente não entrar nas complexidades. E, consequentemente, eu não entrei nessa questão do sistema hexagonal, porque ele é mais complicado ainda de calcular, mas é viável. Ok? Bom, vou fazer essa pergunta aqui para a gente dar uma interagida aqui, porque eu sei que, pelo menos quando eu observo as aulas presenciais, esse termo de coordenação é o que gera o maior número de complicações, né? Porque a gente não tem essa visão da coordenação quando vem estudando a química. Na mineralogia, ela é muito importante para explicar algumas propriedades físicas dela. Então, a pergunta que deixo aqui é: por que é importante compreender o arranjo atômico em uma estrutura cristalina? Né? Então, a gente vê, pessoal, que a importância disso, e eu já vou parar de compartilhar aqui, que a importância desse ponto é que nós temos
a distribuição dos elementos dentro de um sistema cristalino que vai nos permitir explicar as propriedades físico-químicas de um mineral. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Eu não vou insistir muito nos outros sistemas. A gente só viu essa questão do sistema cúbico simples. Vocês têm alguma dúvida, perguntas? O que acharam? Acharam muito difícil? Vamos dar uma interagida aí, por favor? Alguém tem alguma dúvida? Só Oi. uma curiosidade. Oi. Quantos átomos inteiros tem no de face centrada? O de face... Centrada. Cubo de face centrada. Átomos inteiros ali nós temos 3. 3? Deixa eu compartilhar de novo, que aí a gente conta juntos. Espera aí. Ó, o de face centrada, nós temos que em cada face vai ter um átomo, né? Então, nós temos 1, 2... Não, falei mentira para você. 1... Eu esqueci do outro lado, são 4. Eu falei 3 errado, são 4. Em cada face a gente vai ter um átomo, só que esse átomo aqui, ele está compartilhando sempre com o cubo, com o próximo cubo. Concorda comigo, Letícia? Sim. Ele está compartilhando com o cubo de cima, com o do lado, com o da frente, o de trás e tal. Então, em cada face, a gente tem meio átomo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, metade, 3 átomos, mais 1/8 de cada vértice. Como são 8 vértices, nós temos um átomo nos vértices e 3 nas faces. Então, no fator de empacotamento, o número de átomos que a gente utiliza naquela formulazinha lá, nós temos 4 átomos vezes 4/3 de Pierre ao cubo, dividido pelo volume da célula unitária. Que aí esse volume da célula unitária muda, porque ela tem que ser essa relação da face do raio para determinar o valor de A. E aí A, eu acho que aqui é o A igual a R, raiz de 3, não lembro, eu teria que calcular aqui rapidinho. Mas aqui você, a partir dessa relação matemática, você tira o valor de A. E aí, claro que para o valor do volume da célula unitária, que é um cubo, tem que ser A ao cubo. A gente tem que pegar esse parâmetro A e elevar ao cubo. Foi? Foi. Beleza. Pessoal, alguma pergunta mais para fazer? Alguma dúvida, sugestões? Pessoal, essa aula de coordenação, ela está um pouquinho espalhada dentro do livro, do manual de ciência dos minerais, mas no livro do manual de mineralogia do Dana, ele está mais concentrado. Eu só acho a linguagem do Dana um pouquinho mais rebuscada, mas eu recomendo que estudem esse conceito por lá. E que deem uma olhada naquele videozinho que eu mandei lá, e também no YouTube, botem lá, já falei para vocês em inglês, Chemical, Mineral Coordination, que aí vocês conseguem colocar Mineral Coordination. Vocês conseguem colocar isso lá melhor, ok? Então, pessoal, se a gente não tem mais dúvidas por aqui, eu vou deixar vocês por hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre mineral e crescimento, esqueci de colocar aqui para vocês. A gente vai falar sobre cristalização, crescimento e classificação dos minerais, e aí a gente vai entender um pouquinho dessa coordenação do silício, do oxigênio, do ferro e tudo mais, para classificar em silicato, em sulfeto, em fosfato, wolframato e por aí vai. E é por isso que eu vim com essa aula de coordenação um pouquinho antes. Qualquer dúvida que vocês tiverem lá, vou pedir para o Lucas, eu esqueci de criar o fórum nessa aula 6, coloca essa atividade lá para mim, Lucas, faz essa gentileza, e vocês têm um e-mail para entrar em contato com a gente, tá bom? Pessoal, então a gente se vê na aula que vem, e quem puder amanhã tem, obrigado a você, Suzana,
Amanhã nós temos o ciclo de palestras do Café Geológico, que está lá no nosso perfil do Instagram, que vamos ter a colega que eu troquei, mas já corrigiram para mim, a Juliana Bonifácio vai falar sobre a cinemática da margem equatorial brasileira. Tá bom? Um abraço para vocês e até amanhã ou até semana que vem. Tchau, tchau.